Você está bem? Amém. Deixa eu pôr esse reloginho aqui para a gente orar um pouquinho no final. Você gosta de orar? Amém. Glória a Deus. Sabe, irmãos, a oração para nós tem que ser que nem quando um homem ou um jovem se apaixona por uma garota e a todo tempo ele quer conversar com ela. Quando ela não pode responder o WhatsApp, ele fica agoniado. Mas o bom é que nosso Pai pode nos responder a todo instante. Isso é maravilhoso. Você está bem mesmo? Amém. Amém. Aleluia. Com expectativa. Amém. Sabe, irmãos, você crê que Jesus está aqui? Amém. Sabe que eu me perguntava isso e veio algumas coisas no meu coração. Eu estou indo bem devagar para dar tempo da igreja se acomodar, para ficar tranquilo, para a gente iniciar. Sabe, a gente crê que Jesus está aqui é algo muito além do que eu simplesmente dizer que eu creio porque alguém perguntou. Sabe que eu creio que Jesus está aqui, vai além de todas essas coisas, mas é algo que é uma convicção que está dentro do meu coração. E sabe que essa convicção é algo que não acontece do dia para a noite, mas é algo que acontece quando eu tenho uma vida de intimidade com esse Jesus. Porque se alguém simplesmente perguntar, você crê que Jesus está aqui, e eu euforicamente gritar, eu creio, e talvez aquilo de fato não está sendo confirmado no meu coração. E na verdade aquilo que Deus, aquilo que Jesus ele requer de nós é que nós creiamos com a boca? Não, com o coração. A gente crê com o coração e confessa com a boca. Porque não adianta nada eu ter convicções mentais na mente e eu declarar essas palavras porque alguém pergunta ou porque uma grande multidão ela está dizendo a mesma coisa. Sabe, isso é o mesmo que alguém de máscara, eu vou usar máscara que a gente vai entender muito bem. Quando você está sem máscara no meio de uma multidão e todo mundo de máscara, você se sente mal, porque todos estão de máscara. E sabe que a gente tem que aprender a diferenciar essas coisas. Se eu estou simplesmente declarando algo porque todos os outros estão declarando, ou se eu estou declarando porque de fato eu creio no meu coração. E isso é o combate da mente. Isso é o saber combater os combates da mente. Porque a mente, ela quer nos enganar. E sabe, irmãos, eu quero... E é justamente por isso que Paulo ele diz para nós renovarmos a nossa mente com a palavra de Deus. Porque a mente carnal, ela quer enganar o homem. Porque ela se torna um território propício para Satanás agir. E Satanás, ele... A gente estava comentando algo e eu vou comentar com vocês. Satanás, ele pode ser muito idiota e burro por ter traído Jesus. Mas ele é um mestre em enganar as pessoas, tanto que traiu 1/3 dos anjos. E muitas das vezes a gente se acha muito cara. E Satanás nunca ele vai lançar algo contra nós, porque de fato Satanás sabe que eu não vou cair. E será mesmo? Será mesmo que eu estou vivendo dia após dia? Sabe, irmãos, as pessoas... elas têm vivido de um grande excesso de futuro e um grande excesso de passado. E isso tem um nome, depressão. Um excesso de futuro e um excesso de passado, ele gera depressão. E em vez disso, nós deveríamos estar vivendo o presente. Porque Jesus mesmo nos diz que o amanhã pertence a Deus. O passado já passou. O amanhã nós não sabemos se vai chegar. Então, devemos viver intensamente o presente. Aleluia. O tema da mensagem que Deus ministrou no meu coração é libertos pela fé. E é justamente sobre fé que eu quero falar. Eu não vou ler muitas coisas em Gálatas, mas eu quero citar algumas coisas.
Depois, se você quiser, leia o livro inteiro, é maravilhoso. Se a gente for estudar o livro de Gálatas, ele vai nos mostrar que estava começando a haver divisões na igreja da Galácia, porque algumas pessoas estavam querendo voltar à velha aliança. E Paulo ele começa a dizer para as pessoas, eles queriam voltar a se circuncidar e estavam discriminando aqueles que não se circuncidavam. E sabe o que eu achei interessante? É que Paulo ele começa a exortar a igreja e começa a demonstrar que na verdade a salvação, a graça, tudo isso não vem por meio das obras, mas vem por meio da fé. E isso é lindo, sabe por quê? Porque o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração justamente sobre o presente. Sobre o presente. Sabe, Satanás ele quer nos enganar. E uma das grandes armas dele é pegar o seu passado, o meu passado, e pasme você ou não, o ontem é passado. Ele quer pegar o nosso passado e ele quer dizer que eu ou você não podemos fazer coisas que Deus já disse que nós podemos. E sabe, irmãos, se fosse assim, nós deveríamos viver debaixo da lei. Por quê? Porque se eu devesse fazer algo para que Deus me usasse, para que Deus agisse, eu viveria debaixo da lei, mas não, eu estou vivendo de acordo com a fé. E no livro de Gálatas mesmo, Paulo vai dizer, olha, a antiga aliança, a lei, ela era aio, ela era um tutor, ela era uma sombra que apontava para Jesus, que apontava para a fé, ela apontava para algo maior que viria. E sabe, irmão, se eu quero viver uma vida intensa com Deus, eu tenho que viver uma vida com fé, posicionada em uma vida de fé. E o que tem, Mateus? O que tem é que para mim ter fé, de fato, eu preciso conhecer a palavra do meu Deus. Porque a fé vem, vocês sabem, por ouvir a palavra de Deus. E sabe, irmãos, quanto mais eu me aprofundo na palavra de Deus, e quanto mais eu pego intimidade com Deus, com esse Cristo, eu vou começar a desfrutar de coisas extraordinárias, e aí eu vou entender que essas coisas extraordinárias que estão acontecendo na minha vida, elas na verdade não são por uma obra social que eu fiz, elas não são por algo maravilhoso que eu fiz, mas elas são por algo maravilhoso que Jesus fez, elas são por algo que Cristo fez, elas não são porque eu tenho um cheiro melhor, porque eu uso uma roupa, porque eu uso terno, ela não é, ela é porque eu criei e por isso eu falei. E aí é a posição de estar na fé, libertos na fé. Sabe que em Gálatas, Paulo ele diz algo interessante que eu me atentei muito. Ele diz, permaneceis firmes na liberdade que Cristo vos libertou. Olha que interessante. Jesus, por meio da cruz, de fato, ele nos libertou. Mas Paulo, ele pede para que eu e você permanecemos firmes nessa liberdade. E eu comecei a meditar, e já tem tempo que eu estou meditando nisso. Permaneceis firmes nessa liberdade. Jesus vos libertou para ser livres. E isso é interessante, porque é possível que as coisas queiram tirar a minha liberdade, que quem conquistou não foi as coisas. É possível que Satanás queira tirar essa posição que Jesus conquistou para mim, uma posição de livre, uma posição de livre para escolher se eu quero ou não. E sabe que as coisas, a vida, Satanás, as decepções, a depressão, ela quer dizer para mim e para você, você não pode, você não vai, você não consegue. Mas Jesus está dizendo, eu te tornei livre. O que você diz? Você vai ficar com o que as coisas dizem? O que você quer escolher? Eu te dei a liberdade de escolher. E então, o que você quer? As coisas estão dizendo ao seu respeito. Sua família é um fracasso. Você também será. E então, Jesus ele te deu o direito de escolher. Você é livre agora. Sabe quando um escravo ele ganhava uma carta de alforria? Ele tinha o direito de escolher se ele ia embora ou se ele continuava trabalhando para o seu senhor, mas não como um escravo agora, mas como um livre.
E sabe o que é interessante? De acordo com a história, vários dos escravos que trabalhavam em casas boas, eles permaneciam nessas casas, por livre e espontânea vontade. E sabe o que Jesus fez comigo e com você? Nós estávamos sendo escravos do pecado, nós estávamos condenados à morte, mas Jesus, ele pega eu e você e fala: olha, eu paguei. A dívida que estava no seu nome eu paguei. Você agora é livre. E aí, o que você vai escolher? Mas sabe que essa escolha de viver uma vida próspera, quem faz é você? Sabe que a escolha de viver uma vida de enfermidade, quem faz sou eu e você? Porque Jesus, ele está assim, a sua carta de euforia está aqui. Eu paguei a dívida que estava no seu nome. Você não é mais escravo, você é livre. Qual é a sua decisão agora? Você vai querer continuar com essa doença que eu paguei? Ah, Jesus pagou sim. Em Isaías diz que ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, que o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. Então, olha que interessante, Paulo inclusivemente vai dizer aos Gálatas: se vocês querem viver de acordo com as obras, o sacrifício de Jesus, ele não valeu de nada para vocês. E isso serve para nós. Se eu quero viver uma vida de enfermidade, se eu quero viver uma vida assim, o sacrifício de Jesus, ele não teve valor para mim. Se eu vou viver uma vida onde para mim receber algo de Deus, eu preciso fazer uma campanha. Irmão, você quer fazer campanha? Faça. Maravilhoso. Mas não pense que vai mudar Deus por isso. Você vai receber, por quê? Porque você já recebeu. Não foi o que Deus disse? Eu já os abençoei com todas as sortes de bênçãos. Isso é passado, presente ou futuro? É presente. Jesus já nos abençoou. É passado, Ele já nos abençoou. Não é para o presente, para o futuro. Nós já fomos abençoados. Então, se você quer fazer uma campanha, faça, mas faça para ter mais intimidade com Deus. Com nada é mais legal assim. Mas não faça para receber algo, porque nós já recebemos. É a mesma coisa de eu te dar essa garrafinha aqui, aí eu te dei. Semana que vem você vem pagar a garrafinha. Eu falo: não, mas eu te dei. Aí você não, mas eu vou pagar. Tá bom, você quer pagar? Pode pagar. E assim é com Deus. Deus já nos deu. Mas se você quer pagar, entende, irmãos? Aleluia, é verdade. A liberdade que Jesus nos deu, ela de fato não é para que eu e você vivamos uma vida de pecado. Eu vou ler no livro de Romanos. Deixa eu olhar as horas. Amém. Aleluia. Nós vamos orar um pouquinho no livro de Romanos, capítulo 8, no versículo 13. Deus é bom, irmão. Amém. Deus é bom. Irmão, Deus é tão bom. Livro de Romanos, capítulo 8, no versículo 13. Diz assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que com Ele sejamos glorificados. Aleluia. 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 Olha que Deus maravilhoso. Nós estávamos perdidos como escravos, sem direitos de escolha. Nós não tínhamos um direito, nós não tínhamos uma escolha. A nossa condenação era certa.
Mas Jesus, ele veio. E Jesus, ele paga um preço tão grande. Jesus, ele nasce. Jesus, ele cresce. Jesus, ele aprende. Jesus, ele passa por diversas coisas. Jesus é perseguido. Jesus é traído. E tudo isso por mim e por você. Irmão, às vezes não entra na nossa consciência de homem um Deus que criou todas as coisas, ele se tornar homem. Isso pode parecer palavras tão pequenas, mas sabe, é porque eu acredito que nós não temos um vocabulário nem palavras suficientes para expressar e descrever a grandeza dessas coisas que Jesus fez por nós. Jesus, ele não só nos libertou, ele não só nos tirou da escravidão, ele não só pegou eu e você e tirou do lamaçal do pecado, mas ele nos deu a liberdade e agora ele nos chama de quê? De filhos. E ele fala mais ainda, olha, eu não quero que você seja somente um filho adotado, mas faz o seguinte, você agora participa do meu corpo, eu sou o cabeça e você é o corpo, nós somos um só, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um, vocês são um comigo, e olha, não é só isso, eu sou herdeiro de todas as coisas do céu, eu sou herdeiro de todas as coisas da terra, eu sou herdeiro de tudo o que há, e olha filho, eu agora vos torno herdeiro de todas essas coisas juntamente comigo, vocês são herdeiros, vocês são co-herdeiros comigo, e comigo vocês podem todas as coisas. E o que isso tem a ver com fé? Exatamente o que eu estava falando antes. Satanás, sabendo dessas coisas, sabendo que hoje, eu e você, vivendo agora, nós já somos a imagem de Cristo na terra, sabendo que nós já somos herdeiros de todas as coisas, que essa terra pertence a nós por meio de Cristo Jesus, que todas as coisas é nossa por meio de Jesus Cristo, ele sabe e ele quer, através da mente, nos enganar e dizer, você não pode. Ah, você fez isso, você fez aquilo, você não vai, você não tem capacidade, você não sabe ler direito, você não sabe isso, você não sabe aquilo. Enquanto Jesus está pegando eu e você dizendo, cara, você é herdeiro junto comigo. Aleluia. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. É algumas coisas? Não, é todas as coisas. O que você sonha? Você quer ser médico? Pois então pense grande. Sonhe em ser o melhor médico desse país. Sonhe em ser o melhor médico desse planeta. Você quer ser cientista? Seja por meio da palavra de Deus, crendo na palavra de Deus, mas seja o melhor. Porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Ah, é doença que te persegue desde o início da sua vida? Então declare hoje, aqui nessa noite, e nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Se é a sua casa, a sua família, então declare, se posicione em fé, se posicione na liberdade que Cristo te deu. Ele te deu a liberdade de escolha. O que você escolhe? Ficar com aquilo que Jesus conquistou para você. Sabe, irmão, isso chega a ser assustador. Por quê? Porque não é por aquilo que eu faço, mas é por aquilo que Ele fez lá na cruz. Não é aquilo que eu vou fazer, não é aquilo que eu fiz, não é aquilo que eu estou fazendo, é aquilo que Jesus já fez. Sabe que Jesus, ele não tem começo, meio e fim. Jesus, ele é alfa e o ômega. Jesus, ele já viu o final e ele já viu o começo. Jesus está fora do nosso tempo e sabe, ele já te deu todas as coisas. Amém. Jesus já vê você em um alto padrão. Aleluia. Jesus já vê os seus sonhos concretizados. Ah, esse Deus é maravilhoso. Aleluia. Irmão, nosso Pai é maravilhoso. O seu chamado, ele está a todo vapor por meio de Cristo Jesus. Só depende da fé que você vai operar. Só depende da fé que você vai declarar. Só depende daquilo que você vai dizer. Porque eu creio com o coração e com a boca eu confesso. Eu creio com o coração e com a boca eu confesso. Se eu declaro que o meu chamado, ele não vai para frente, de fato ele não vai. Por quê? Porque eu estou crendo com o coração e declarando com a boca. Sabe, Jesus, ele disse, irmão, preste atenção nisso que Jesus disse. O nosso Deus é grande, é igual a Aparecida estava dizendo. Nosso Pai é grandão.
Olha o que ele disse. Ele podia dizer, declarem, não sei, peixes, pulam, e eles vão pular. Não, Jesus ele olha assim, uma montanha bem grande. Ele fala, tá vendo? Aquela montanha, se vocês tiverem fé, do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer para aquela montanha, erga-te e lança-te no mar. Mas sabe que Jesus estava falando com homens? Era homens, era para homens. Quem aqui é humano? Humano, ser humano. Amém. Ser humano. Sabe que Jesus estava falando com seres humanos? Jesus não estava falando para anjos. Jesus estava dizendo, olha, se você tiver fé, você tem fé, declare sobre essa montanha. Ela vai se erguer e ela vai ter que sair. Você tem fé, declare sobre essa enfermidade e ela vai ter que sair. Você tem fé, declare sobre a sua vida financeira e ela vai ter que ser transformada. Ei, você tem fé, declare sobre a sua família e ela vai ser transformada. Porque é por aquilo que eu faço, Mateus? Não. É por aquilo que Jesus fez. É por aquilo que eu vou fazer? Não. É por aquilo que Ele fez. É por aquilo que eu vou fazer? Não. É por aquilo que Jesus fez. E Ele já te deu todas as coisas. E por meio da fé eu vou receber. Mas Jesus diz um pouquinho adiante. Porém, se no seu coração você duvidar, não tem como. E é aí que Satanás está lutando contra as pessoas. Ele luta na mente das pessoas. Para poder dizer para você que você é um fracassado. Para dizer através da boca da sua família, que você não vai a lugar nenhum, que o seu casamento não vai valer nada. Ah, se fulano foi assim, você também é. Se seu primo é assim, você também é. Fulano morreu assim, você vai morrer também. Seu pai morreu de infarto, o avô morreu. E daí? O que eu tenho a ver com isso? Eu não vou morrer por conta disso, de infarto? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu já morri. E eu nasci de novo em Cristo. E sabe que em Cristo eu sou nova criatura. E eu não tenho nada dessas mazelas. Pode ser que um parente meu tenha diabetes, o outro também tem, o outro também tem. E eu com isso quer dizer que eu também devo ter? É uma regra? Não. Jesus me libertou dessa regra. Jesus me libertou dessa escravidão. E sabe, irmão, quando eu tenho essa mentalidade de escravidão, mas é só você olhar o histórico. A bisavó morreu assim, o avô também, o pai também, então também eu não vou. Não, eu não, porque eu nasci de novo. Você nasceu de novo. As coisas que Satanás diz ao seu respeito não valem nada. Fique com aquilo que Jesus diz ao seu respeito. Hoje nós vamos declarar. Eu quero ir bem rapidinho para a gente declarar. Mas você está entendendo? Amém. Acho que está bem claro, não está? Sabe, irmão, eu venho meditando nessas coisas tem tempo. E a gente tem experimentado essas coisas. A gente tem vivido coisas extraordinárias em Deus. No meu emprego, coisas extraordinárias têm acontecido. Na minha casa. Sabe, irmãos, que... Um testemunho rapidinho. No começo da pandemia, alguns não sabem, então eu vou contar. Eu me casei tem pouco mais de um ano e meio mais ou menos, não acho. Sabe quantos meses nós passamos de casado antes da pandemia? Quase que foi menos de um, foi um mês. Nosso casamento praticamente foi tudo na pandemia. E sabe que nada nos faltou? Sabe que nada tem nos faltado? E o testemunho é, quando a pandemia começou, as pessoas do nosso trabalho, eu trabalho com o Marcos, o nosso trabalho parou. E depois eles resolveram que ia voltar. Mas eu e o Marcos conversamos e nós falamos, não, nós não vamos voltar. Nós vamos trabalhar por conta. E nós vamos crer que Deus ele vai abrir as portas.
E sabe que nós estamos trabalhando por conta e Deus tem suprido todas as nossas necessidades. Nada nos faltou. Amém. Aleluia. Às vezes para você parece simples, mas para um cara de 23 anos que nunca foi casado, está casado, trabalhando sozinho, sem um emprego fixo, é uma adrenalina. É uma aventura. Mas sabe que Deus tem nos suprido em tudo, nos dando sabedoria, dando paciência para a Ângela, para mim, que ela também é uma bênção. Deus tem suprido em todas as coisas, irmão. O nosso Pai, Ele é tão bom que no meio dessas adversidades a gente vai vendo o cuidado de Deus. É aquilo que eu falei no domingo de manhã. É Deus, Ele cuida de você e você não sofre um acidente. Deus, Ele cuida de você e você não pega Covid. Deus, Ele cuida de você e você não pega uma doença. Sabe por quê? Porque nós recebemos o direito de sermos livres e ter a escolha de viver essa liberdade por meio da fé. E eu me posiciono nessa liberdade se Jesus fazer alguma coisa? Não, é se eu quiser, porque Jesus ele já fez tudo o que ele tinha de fazer. Agora cabe a mim e a você. E isso é um pouco do que Deus também falava comigo. Se eu ficar esperando eu acontecer alguma coisa no meu chamado para me começar a viver o auge de Deus no meu chamado, sabe, irmãos, Jesus ele já fez tudo o que devia fazer. Depende agora de você. Aleluia. Jesus ele não vai fazer mais nada. Depende de você. É o que nós estamos falando esses dias. Jesus ele está dizendo: lance a rede, pesque o peixe. Mas o milagre quem vai fazer é Deus. Mas é você quem vai lançar a rede. Amém. É você quem vai pescar, é você quem vai fazer as coisas, e por meio da fé, fé, irmão, é quando Deus diz alguma coisa, e eu creio naquilo que Ele diz. Amém. Fé é quando Deus está dizendo ao meu e ao seu respeito: vocês são prósperos, e eu por meio dessa palavra, eu creio, e eu vivo uma vida de prosperidade. Amém. Fé é quando Deus diz: vocês são sarados, vocês são curados, vocês são abençoados, praga nenhuma chegará à sua tenda. E aí eu pego e olho para doença que for, nem vou falar só o corona, doença que for, eu olho para ela e digo: não, Jesus já pagou um preço. Eu fico com o que o meu pai diz: sintomas, ainda que eu esteja gripado, ainda que eu esteja tossindo, ainda que os sintomas venham, eu vou olhar para os sintomas e vou dizer: sintomas, o meu pai já pagou o salário que deveria ser pago. Morte, Satanás, saiam, porque o meu pai já pagou a dívida que estava no meu nome. Hoje eu sou sarado, eu sou curado, eu sou salvo por meio de Cristo Jesus. Saiam, sabe, irmão? E isso é a batalha da fé. Isso é permaneceres firmes na liberdade que Cristo vos libertou. É o que Paulo disse: permaneçam firmes. É uma batalha de estar firme. É uma luta de dia após dia. O gigante se levanta e eu, por meio da fé, taco a pedra. É uma batalha cotidiana, é uma batalha diária. Satanás, irmão, seja sincero. Você acha que o diabo ele está sentado, olhando eu e você viver uma vida de sucesso, e ele não está fazendo nada? Não, deixa ele. Ele quer viver com Deus, é isso mesmo, eu vou para cá. Ele escolheu viver com Deus. Para que eu vou interferir? Você acha mesmo que Satanás está assim? Você acha mesmo que ele não está? E sabe, irmãos, uma das grandes enganações é que ele vai vir com coisas ruins. Não. Ele vai te tentar naquilo que você é propício a cair. Mas nós temos o direito de escolha. Aleluia. Nós temos o direito de escolha. A escolha é nossa. Eu vou ler em Romanos também, no capítulo 8, versículo 1. Eu gosto de Romanos. Romanos é um livro bem bacana. Se você não leu, leia. A Bíblia é bem bacana. Leia a Bíblia. É bacana. Ela tem as respostas para a gente. Romanos 8 diz assim, no versículo 1. Portanto, aleluia. Olha que maravilhoso que Jesus fez por nós. Portanto, agora,
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É quantas condenação? Algumas. Mas e doença? Mas e a condenação de que o meu pai morreu, minha avó, meu bisavô, o primo, o tio? Essa condenação, para mim não, né? Jesus disse que não. Olha que lindo. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, aleluia, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então a gente começa a entender a confirmação daquilo que eu venho falando há bastante tempo. Já tem meia hora que eu estou falando sobre isso, a gente viu a confirmação. Jesus, ele nos libertou. Jesus, ele conquistou essas coisas para nós. Mas aí vem Gálatas 5. Eu vou ler aqui, não precisa abrir. É o que eu estava dizendo. Gálatas 5, no versículo 1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não nos torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. E lá no 13, ele diz a mesma coisa. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. E aí a gente começa a entender que Jesus, ele nos libertou. Mas eu viver nessa liberdade é escolha minha. Eu viver a vida de intensidade no meu chamado é escolha minha. Porque aquilo que Jesus tinha de fazer, ele fez ou não? Sim. Amém. Amém. Então por que a gente tem a mania de querer esperar acontecer algo? Se já aconteceu. Por que a gente tem esse costume de esperar acontecer algo no culto para que a gente possa adorar a Deus da maneira que der? Por quê? Porque Satanás está lutando. Ele não está de braços cruzados. Mas, irmão, nós estamos livres. A unção de Deus paira sobre este lugar. E por meio da fé eu vou viver intensamente essas coisas. Aleluia. E para finalizar, eu disse que eu quero orar. Aí já é 8h30. Em Romanos também, no capítulo 8. No versículo 32. No versículo 23. Perdão. Esse aí eu quero que você abra junto comigo. Romanos 8, versículo 23. Peraí, deixa eu confirmar aqui. É Romanos 8, 32. Eu estou lá no versículo, capítulo 6. Romanos 8, 32 mesmo. Estou procurando o versículo 32 e não tem. Romanos 6. Por isso. Romanos 8, 32. Olha que lindo. Achou? Amém. Amém. Aquele quem? Deus. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou. Antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, depende de você. Agora depende de mim. Agora depende de você.
Depende só de nós. A liberdade que Cristo conquistou para nós. Tudo aquilo que deveria ser feito, Ele fez. O status que o homem tinha perdido, agora nós voltamos a ter. Nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. O homem é espírito. Ele habita em um corpo e ele possui uma alma. Você possui sentimentos. Você possui um entendimento, um intelecto. Mas renove ele por meio da palavra. Porque por meio da palavra você vai adquirir fé. E por meio da fé você vai começar a viver experiências extraordinárias no mundo espiritual, através de Cristo. Porque Jesus, Ele abriu as portas para mim e para você. Aleluia. E Ele está dizendo, agora é com você. A minha parte eu já fiz. Agora é com você. E então, você vai querer viver aquilo que Satanás está dizendo. Aquilo que as pessoas estão dizendo. Que o país está em crise. Que a cidade está em crise. Que as coisas estão em crise. Ou você vai querer viver posicionado na liberdade que Jesus conquistou para mim e para você. Foi isso que Deus estava ministrando no meu coração. Você, Mateus, vai querer viver uma vida livre, uma vida que eu conquistei para você. Ou você vai querer começar a viver aquilo que as pessoas estão dizendo. Eu preparei todo o caminho. Qual é o caminho que você quer andar? Eu preparei todas as coisas. Aquilo que estava preparado para te derrubar, eu já tirei da sua frente. Aquilo que estava preparado para te matar, eu morri no seu lugar. Aquela doença que era para você, eu levei ela lá na cruz do Calvário. Ai, não. O sacrifício de Jesus, ele foi completo. O sacrifício de Jesus conquistou para nós não somente a salvação, mas ele conquistou o direito de sermos chamados filhos de Deus. E sabe que o filho de Deus, ele é filho de rei. Filho de rei é príncipe e princesa. Ou você viu filho de rei sendo plebeu? Não. Filho de rei é príncipe, é princesa. E filho de rei, ele vive uma vida abundante. E sabe, irmãos, nós vamos viver essa vida com Deus ao momento que nós decidimos viver uma vida de fé. Aleluia. E viver uma vida de fé é desafio. Viver uma vida de fé é olhar para o gigante, igual Davi olhou, e dizer, eu não vou a você em meu nome, mas eu vou no nome do Deus dos exércitos. Aleluia. E Davi ficou parado? Não, Davi correu. Davi correu. E é aí que as pessoas se perdem. Elas declaram com a mente, mas não com o coração. Porque quem declara com o coração, ele crê e ele corre para cima. Ele crê e ele vai. Se eu estou declarando e eu não vou receber aquilo que Jesus conquistou para mim. Se eu estou declarando que eu sou curado e eu não me levanto, eu não vou receber a cura que Deus conquistou para mim. Se eu estou declarando que eu tenho e eu não ajo conforme eu tenho, eu não vou receber aquilo que Jesus conquistou para mim. Se eu declaro que eu sou próspero e eu busco as minhas formas de pegar dinheiro emprestado, pegar dinheiro com fulano, com ciclano, eu estou crendo? Eu estou crendo que Deus vai preparar, que Deus já me deu todas as coisas? Se eu estou buscando fazer com as minhas mãos? Não. Mas quando eu creio que Jesus já fez, eu vou viver essa vida de fé. E é uma luta, irmão. Esse posicionamento de fé é dia após dia. Aleluia. Vamos louvar? Você está animado? Amém. Irmão, o que Deus conquistou para nós é maravilhoso. Aleluia. Aqui nessa noite nós podemos declarar grandes coisas. Pode vir, Marquinhos. Aleluia. Se coloque de pé. A gente vai orar um pouquinho. Aleluia. Aleluia. Irmão, é noite de você lançar tudo o que Satanás queria colocar contra você por terra. É noite de você declarar que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. É noite de você declarar sobre a sua casa, sobre a sua família, que você tem uma casa abençoada, que você tem uma casa próspera, que você tem uma família mais que vencedora. É noite de você declarar sobre todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mateus.
Aleluia. Aleluia, Jesus. Tu és bom, Pai. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Jesus, o Senhor sofreu tanto lá naquela cruz para nos dar o direito, Pai, de sermos chamados de filhos e poder nos dar o direito de declararmos Abba, Pai. Obrigado, Pai. Eu peço perdão ao Senhor por muitas das vezes, por conta das coisas, por conta das dificuldades, talvez por conta do cotidiano, por conta do dia a dia. Deixar que a dúvida entre. Pai, eu peço perdão a Ti por muitas das vezes, por todas essas coisas, a gente não agir, ó Pai, de acordo com a expectativa que o Senhor tem colocado em nós. Pai, obrigado, Pai, porque a expectativa que o Senhor tem em nós é tão grande. Obrigado, Pai, porque o chamado que o Senhor colocou nas nossas vidas é tão grande. Mesmo, ó Pai, nós sendo humanos, o Senhor nos resgatou e confiou em nós, Pai, coisas grandes e importantes, coisas do céu.
você olhar para Satanás e dizer: Satanás, eu sou filho do Deus Altíssimo. Irmão, grandes coisas. Declare sobre a sua casa, sobre a sua família. Não é por aquilo que você faz, é por aquilo que Ele fez. Eu quero te convidar aqui na frente, se você está sentindo alguma dor, se você tem sentido alguma coisa, algum desconforto, qualquer coisa. Se você quer que a gente ore por sua corpo, pela sua vida financeira, vem aqui na frente, a gente vai orar. Sabe, irmãos, que nós somos um só corpo. Nós somos um só corpo, um só povo. Sabe, irmãos, está chegando o tempo, se de fato o que o pastor vem dizendo há tanto tempo, o justo ele viverá da fé. E esse tempo tem chegado. Irmãos, a fé está baseada nessas coisas, na palavra de Deus. A fé está baseada em eu ver na minha esquerda e na minha direita todos ficando desempregados e eu olhar assim e declarar: a minha provisão ela não vem do dinheiro, a minha provisão não vem dessas coisas dessa terra, mas de acordo com Filipenses 4,19, a minha riqueza ela vem do meu Pai, que segundo a sua riqueza e glória supre todas as minhas necessidades. Sabe, irmão, nós viveremos da fé em olhar pessoas morrendo, caindo ao nosso lado por conta de doenças e nós olhar e dizer: praga nenhuma chegará à minha tenda, porque Jesus levou sobre si todas as dores e enfermidades e o castigo que trouxe paz. Jesus sofreu muito. Jesus pagou um preço doloroso para que eu hoje seja curado. E eu não vou aceitar a doença sobre mim. Eu vou viver na fé, irmão, é combatendo esses combates. Você vendo o tamanho do gigante e comparar ele com Deus e falar: cara, você é tão pequeno que você é ousado demais de querer me enfrentar. Você não sabe o tamanho do meu Deus grandão, não. Alguém mais quer oração? Vamos orar, irmão. Vamos declarar, vamos crer que por meio da fé nós já recebemos. Você
pela gente. Mas sabe que o chamado de Deus, tudo que Ele prometeu na sua vida continua de pé. Porque quando Deus Ele disse as coisas ao seu respeito, Ele sabia tudo que ia acontecer. Mas mesmo assim Ele decidiu acreditar em você. Deus Ele não sabe do futuro, mas Ele decidiu acreditar em você. Sabe que Deus Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo aquilo que Ele disse ao seu respeito está de pé. Não deixa ninguém dizer o contrário, porque você é mais que vencedor. Tudo que Deus propôs para você está de pé. Você vai declarar comigo rapidinho, aí a gente vai orar. Olha esse que é. Eu, César Martins Batista, me concedi ao Senhor. Peço perdão Por esse tempo por esse tempo, que vai sobrar, mas sou grato porque o Senhor porque o Senhor me acolhe, me acolhe graças a Deus. de braços abertos. E tudo aquilo E tudo que aquilo o Senhor propôs para mim que o Senhor propôs está de pé. está de pé. Satanás, Satanás, hoje, hoje, eu voltei eu voltei para a casa de Deus. para a casa de Deus. E não é aqui na igreja, Não é que na igreja, é lá no céu. é lá no céu. O meu lugar, Tem meu lugar com Cristo, à direita de Deus, à direita de Deus, de onde eu nunca mais vou sair. de onde eu nunca mais vou sair. E nesse lugar, E nesse lugar, nada nenhum para mim, chegará a mim. chegar a minha casa. E nesse lugar, E nesse lugar, a minha vida financeira a minha vida financeira é mais do que é mais do que posso. Amém. Vamos orar, estenda as suas mãos. Pai, nós oramos pelo Júlio. Pai, nós somos gratos porque ele volta para casa. E essa casa não é casa feita de tijolo. Ele está sentado com Cristo à direita de Deus. Ele faz parte do corpo de Cristo e ele é mais do que vencedor. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos. Nós não precisamos nem te pedir, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor já abençoou o Júlio com toda sorte de bênçãos. E Satanás, você não tem direito nenhum de encostar em nenhuma área da vida dele, porque ele está sentado com Cristo. Ele faz parte do corpo de Cristo. E no corpo de Cristo não tem doença. No corpo de Cristo não tem miséria. No corpo de Cristo não tem falta. Mas ele faz parte de uma família abençoada. Aleluia. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Obrigado, Senhor. Amém. Depois você homem, dá um abraço no Júlio, para mim nós conversa. Aleluia. Aleluia. Nosso Deus é tão bom, irmão. Nosso Deus é tão bom, igual a gente estava falando aqui. Sabe, irmão, Deus sabe do futuro. Se escandalize ou não, Deus sabe de todos os erros que eu e você vai cometer no futuro. Mas mesmo assim Ele decidiu acreditar em você. Mas sabe que isso não é motivo para mim e você viver uma vida de pecado? Não. Isso é um grande motivo para nós sermos gratos a Deus e queremos viver uma vida de intensidade com esse Pai tão maravilhoso. Isso é um grande motivo para a gente olhar para o céu e ver, irmão, de manhã, de tarde, de noite, não sei, pare e olhe para o horizonte, olhe para qualquer lugar, olhe o sol, olhe as estrelas, veja todas as coisas, olhe para tudo e diga assim: meu Pai criou tudo isso. E cara, meu Pai, Ele me tornou herdeiro de todas essas coisas. Como que eu vou querer viver contrário às palavras desse
que me deu todas essas coisas, que conquistou uma vida eterna para mim, que me chama de filho, que me chamou para perto, que me deu um chamado, que me deu um direito de escolha, que me deu um direito de viver uma vida livre, uma vida de fé. Irmão, o tema é sobre posicionamento. E o que eu queria dizer nessa noite é para que a gente viva uma vida posicionada em fé, nessa liberdade que Cristo conquistou para nós. Praga nenhuma vai chegar na sua casa. Não é por aquilo que eu e você fazemos, mas é por aquilo que Jesus fez. Sua vida financeira, ela tem que ser abençoada. Não é por aquilo que nós fazemos, mas é por aquilo que Jesus já fez. Aleluia. Eu passo a palavra para a Aparecida, que já deu o meu tempo.